Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui em mais um Netcast. Eu sou a Diana Serioli e hoje nós estamos com um entrevistado muito especial que vai trazer informações importantíssimas para você que gostaria de ter uma vida mais saudável e de repente não sabe por onde começar. Mas eu não posso esquecer dos nossos apoiadores. Inksoft, que transforma ideias inovadoras em realidade, e Netway, sempre comprometida em oferecer o melhor serviço e superar expectativas. E agora, o nosso coach, o nosso professor e entrevistado de hoje, Wellington. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse episódio do Netcast. E muito obrigado pelo convite, Jana, pelo bate-papo que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Acho que é sempre importante abordar esses temas, né, Wellington? Ainda mais agora, final de ano, né, que a gente vem aí cheio de promessas de final de ano. Vem, milagre natalino! Né? Nós estamos aí para trocar uma ideia, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, né? Legal. Show. Então, para a gente conhecer um pouquinho da tua história, me conta por que você escolheu a educação física e, na sequência, o cross. Então, eu sou uma pessoa que desde muito cedo, desde muito novo, eu pratico esportes. Então, desde a época de idade escolar, eu já participava das competições escolares, tentei a sorte como jogador de futebol, obviamente não consegui, né? Não estava lá a sorte, mas eu sempre tive um objetivo muito claro na minha vida de que eu gostaria de ser um profissional de educação física. E isso ficou mais claro quando eu alcancei o ensino médio, porque o meu objetivo era fazer as pessoas entenderem que o exercício físico, o esporte em si, ele tem um potencial de transformação muito grande. E aí eu comecei a minha saga quando eu voltei da tentativa de ser jogador de futebol, a estudar para fazer vestibulares de educação física. Então eu já tinha isso muito certo, cheguei a passar para outros cursos, mas a semente do movimento já fazia parte de mim. E em 2012 eu dei início à graduação de educação física pela Universidade Estadual do Mato Grosso. Então eu saí de Pimenta em 2012, fui embora para estudar na cidade de Cáceres, no Mato Grosso. E aí eu fui, com o passar do tempo, com o passar do curso, eu fui tendo mais ainda a clareza de que aquilo ali era para mim, sabe? De que eu tinha feito a escolha certa. E as pessoas falavam no caminho, olha, cara, parece, se eu olhar para você hoje, antes de te conhecer, eu já falaria que você é um profissional de educação física. E foi cada vez ficando mais claro a ideia de que eu estava no caminho certo. E a segunda pergunta, né, Diana, por que o cross? Sim. E esse eu descobri depois que eu já estava formado, no meu segundo ano de formado, de profissional, que eu queria transmitir o exercício físico de uma maneira diferente do que eu tinha recebido. De que não era uma via de mão única, né? Aí eu mando e você obedece, eu conto e você faz. Eu tinha um pensamento de transformar a vida das pessoas através do exercício físico, de maneira que fosse algo prazeroso e não algo doloroso, como as pessoas gostam de colocar o exercício físico, né? Sim, que é sim. é algo doloroso, é sofrimento, é sacrifício. É um sacrifício aquele momento. Isso. Né? E durante a faculdade isso me abriu muito a mente, porque no período de faculdade eu trabalhava em um projeto social chamado Vida Ativa na Terceira Idade, onde eu atendia, eu e mais um grupo de acadêmicos de educação física, nós atendíamos um grupo de idosos. Então nós fazíamos acompanhamento com eles na parte de exercício físico, e a equipe de saúde do posto de saúde do bairro fazia o acompanhamento clínico.
E aí eu fui entendendo melhor e absorvendo melhor que não era um sacrifício. Que para aquelas pessoas idosas que já estavam, né, numa parte avançada da vida, mais de 70 anos, já viveu muito, e para eles estar ali fazendo um exercício era um privilégio e não um sacrifício. E foi nessa visão de entregar algo diferente que eu fui me aproximando do cross, porque eu entendi que era uma maneira diferente de fazer as pessoas se movimentarem, se conectarem, e isso foi clareando mais enquanto eu mais me aproximava da metodologia. E essa foi a minha porta de entrada para o CrossFit, para mostrar para as pessoas que tem como entregar o exercício físico de uma maneira diferente e que seja prazerosa, que você gere vínculo, crie conexões com outras pessoas. Muito bom. E assim, a gente ouve muito que a atividade física ela é importante para a saúde, fato. E eu percebo também assim, que cada vez mais as pessoas têm aceitado isso, Sim. né? Praticado mais, buscado. Mas muitas pessoas elas não sabem por onde começar. E como incentivar, por exemplo, alguém a dar esse primeiro passo? Olha só, esse é um tema que nós temos discutido muito no meio da educação física, que é o início. As pessoas entenderam melhor isso, Diana, por esse período pandêmico que nós passamos. Então, a pandemia, ela veio... existem pontos positivos da pandemia e que nós temos que trabalhar com isso. Um dos pontos positivos foi que as pessoas entenderam que é necessário se movimentar. Porque as pessoas viram que o isolamento social, ele faz muito mal, não só para o psíquico, Sim. mas para o físico também. E foi onde as pessoas começaram a se movimentar em casa, aonde o boom dos canais de influenciadores de exercício físico teve uma alavanca muito grande, onde se alavancou esses perfis, e as pessoas entenderam que para se iniciar algo, para quem não sabe por onde se iniciar, o primeiro ponto é você entender que você precisa. E aí sim, a mudança ela começa de dentro para fora. Sim. Então a sua cabeça precisa entender que você tem que fazer exercício. Ah, mas eu vou morrer, tá? Mas quando? Eu não sei. Então eu preciso me movimentar, eu preciso cuidar de mim. Quero melhorar meu rendimento no trabalho para ganhar mais dinheiro. Se é isso o meu objetivo, sim. O exercício físico ele vai te proporcionar uma melhora nisso. Ele vai desestressar o seu corpo, cansar a sua mente por algum minuto. E por onde começar, né? Aceitando que você precisa de um movimento que não seja intelectual, que não seja mental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu digo é para as pessoas buscarem algo que elas se identifiquem. Ah, Wellington, mas você fala muito de CrossFit. Sim, eu falo porque eu acredito muito nessa metodologia, mas eu acredito mais ainda no poder social, no poder da comunidade, da socialização, que foi o que nós vimos durante a pandemia. Quando as pessoas se isolam, agravam-se os problemas de saúde, tanto física quanto mentais. E aí foi no CrossFit que eu encontrei isso, essa válvula também. Porque eu comecei a dar aula de cross em 2020, no auge da pandemia. 2020, novembro de 2020. Dezembro fechou tudo de novo, nós ficamos... E aí, esse ponto foi algo crucial para eu entender também. Então, nós temos o aceitamento de que você precisa fazer algo, a busca por algo que você goste de fazer. Então, mas você é defensor do cross? Sou, porque eu acredito que é uma metodologia que eficiente, eficaz e segura. E esse ponto de você buscar algo que te dê prazer é crucial, porque
eu digo para as pessoas, né? Por onde começar? Eu quero começar às 6 horas da manhã. Não, se você já tem o hábito de acordar para se movimentar às 6 horas da manhã? Não. Então não começa nesse horário, porque as chances de você parar é muito maior, porque não é algo da sua rotina. Então precisa ser interno. Eu entendi que eu preciso de exercício físico. Precisa ser algo onde você se sinta bem, não uma obrigação, e que você tenha algo a mais, um facilitador para criar esse hábito. Então não adianta você querer treinar às 6 horas da manhã se você não treina, não tem o hábito de acordar cedo. Porque na primeira dificuldade, a coberta vai vencer, o despertador vai vencer, e aí fica tudo difícil e vai ficando pro depois, e pro depois, e pro depois. Então, esses pontos são cruciais. O processo de entender que nós vamos precisar de exercício físico não é por estética, muitas vezes. Claro que é também, né? Vamos dizer a frase, não é só pela saúde. A gente quer um corpo bonito também, todo mundo quer. Mas, antes do corpo bonito, a saúde vai te evidenciar primeiro que você precisa. A mudança é interna, né? Isso. Primeiro a saúde e os benefícios, eles são primeiro os internos também. E não o externo. Né? O externo vem depois, que as pessoas notam. Mas a pessoa, quando ela começa a treinar, ela sente que ela está dormindo melhor, ela sente que ela está com mais disposição, inclusive mais sociável. Então, esses são alguns pontos que eu digo para as pessoas buscarem. Por onde eu vou começar? Experimente aquilo que você gosta. Eu achei legal 2 pontos que você trouxe. Essa questão do horário. Não existe uma fórmula de bolo pronto. Então, por exemplo, o Wellington treina 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, dá certo para ele que tem um hábito. Isso. Né? Então, isso é importante falar. Mas eu tenho que acordar 5 ou 6 horas da manhã só se você tiver o hábito de acordar cedo. Aí vai dar certo para você. Isso, se encaixa na sua rotina. Hoje, para quem não sabe, nós estamos fazendo o podcast na cidade de Pimenta Bueno. E é uma cidade onde nós conseguimos nos deslocar de um ponto, de um extremo ao outro da cidade com 5 minutos. Mas talvez você que esteja ouvindo e esteja em uma cidade maior. E aí você precisa levar isso em conta também, a sua rotina. Meu horário de treinar, eu gosto de treinar de manhã, mas eu não consigo. E se eu treinar meio-dia, vai funcionar? Testa. Né? Então eu digo para as pessoas, vai procurando, você vai encontrar algo que vai te fazer bem. Sim. E esse outro de te fazer bem, mas eu só tenho 30 minutos, faça. É melhor 30 minutos do que nada. Porque, e as pessoas desistem muito também, porque você comentou, primeiro é o interno. Isso. E aí desistem, mas eu não estou vendo resultado. Claro, o resultado externo, que a maioria busca, e não é uma crítica, né? Por mais que a gente treine buscando saúde, essa questão interna, o externo, depois de um tempo, ele vai aparecer, uma consequência do que você faz. Mas a maioria das pessoas desistem muito rápido. Mas passou 3 meses e eu não vi nada, nenhuma mudança externa. É uma das minhas brigas. E não olha, o sono está melhor, os exames melhoraram, parou de tomar remédio. As pessoas não conseguem mensurar, mas conseguem sentir. E essa é uma das minhas brigas, de uma das falácias que se colocaram no meio da educação física. Eu não sei por que cargas d'água, em algum momento da educação física, falaram para as pessoas que a partir dos 3 meses você começa a ter resultado. Isso aí é algo que nós temos que lutamos até hoje, os profissionais de educação física, para desconstruir. Porque a pessoa passa comigo ali, digamos, 45 minutos, 1 hora por dia, eu não sei o que ela faz nas outras 23 horas, Jana. Então, às vezes a pessoa vem lá, mas tem 3 meses já que eu tô aqui e eu não tô sentindo melhora. E melhora física, né? Perdão. Melhora física. Mas o que você não tá vendo físico? Mas o peso na balança, ele não diminuiu, tá? Mas e a tua roupa? Tu tá vendo a roupa que tá sobrando, essa roupa que não serviu em você? Mas eu já não tenho mais insônia. Esse é um parâmetro que nós precisamos também apresentar para as pessoas. Meu estresse, meu rendimento no trabalho melhorou. São pontos
que nós precisamos evidenciar e poucas vezes são evidenciados. Porque a busca pelo estético que se coloca sobre o exercício físico tem tomado parte do processo. Então, o processo hoje é o remédio, ao invés de ser o exercício físico. O atalho, né? O atalho. O famoso atalho. Nós estamos vivendo uma época extremamente ansiosa, onde as pessoas não buscam o trabalho, o fruto ele já quer imediato, plantou, ele quer colher. 3 meses é muito pouco para quem viveu uma vida de sedentarismo. Exato. As pessoas precisam entender isso, né? São pontos que, quando a pessoa chega para conversar comigo, eu realmente pergunto, olha, qual que é a sua disponibilidade? O que você está disposto a fazer para você alcançar o seu objetivo? Uma segunda pergunta que eu faço é, você confia em mim para te ajudar nisso aí? Porque se a pessoa também não confia em você, se ela está vendo um guru, a bola de cristal ou outra coisa que ela vai acreditar, não adianta nós entregarmos essa energia se não tivermos confiança. Sim. Né? Então, esse ponto aí de buscar mostrar para as pessoas os resultados que eles não são visíveis precisa-se ser trabalhado também, né? E as pessoas... dá pra gente conversar o dia inteiro sobre esse tema, né? Acaba sendo muito amplo. E as pessoas precisam entender também, por exemplo, a gente vai falar mais sobre o cross, mas é até difícil falar a respeito e não trazer o quanto ele é intenso. Então, é uma modalidade muito intensa. Você, por exemplo, vai te levar a extremos, você vai superar desafios. Varia muito de pessoa para pessoa. Mas você pode treinar 5 horas por dia. Se você não se alimentar de uma forma mais correta, mais adequada, você não vai ter resultado estético, digamos assim. Não vai, um resultado... físico, visível. Exatamente. Então, não adianta. As pessoas preferem tomar um remédio para ficar sem fome, né, que vai emagrecer mais rápido, do que aprender a comer. Isso é o processo. Exato, faz parte do processo. É alimentação, atividade, exercício físico e descanso. É o básico, assim. É o que as pessoas muitas vezes dizem não ter tempo de fazer. Mas, sem esse tempo, se você não dedicar um tempo, não vai acontecer o que você quer. Sabe, Diana? Então, essa parte de entender as coisas que elas demandam tempo, acaba sendo um processo demorado também para nós. Sim, sim. Para mim, para eu que sou professor, de convencer a pessoa de que ela vai precisar ter um tempo para ela entender esse processo. Wellington, eu quero chegar nesse ponto aqui. Tá, mas e a nossa base? Então eu preciso conversar com ela sobre a sua alimentação, como que é? Pô, você fuma, você tem maus hábitos? Tudo isso eu preciso conversar com a pessoa. E esses são os pontos chatos, onde ninguém quer fazer. Todo mundo quer a glória, não quer o trabalho duro. Duro assim, porque depois de um tempo ele passa a ser muito prazeroso. Porque você vê resultado. É um ciclo, né? Você vê o resultado, você começa, eu quero mais, você vai se dedicar. E a demanda é isso. Então nós precisamos cuidar muito de uma base para ampliar, para construir os andares seguintes, certo? Vou pegar esse gancho que você falou da base para construir os andares seguintes, pensando num envelhecimento saudável, por exemplo. O que você acredita que facilita na vida de uma pessoa, por exemplo, que ela pratica o exercício físico visando o envelhecimento, para que ela tenha uma velhice mais saudável? Porque a gente fala muito disso, né? Eu falo muito essa questão, eu penso na Diana do futuro. Então, eu estou fazendo o exercício físico, buscando me alimentar melhor, mas sem aquela bitolagem, eu não como doce, eu não. De ser o chato do rolê, né? Exatamente. A gente tenta ter um equilíbrio, evita um pouco algumas coisas, mas pensando naquele eu do futuro e tentando construir uma pessoa mais saudável para que com 80 anos eu consiga fazer as coisas sozinha. O exercício físico ajuda em quê nesse sentido? Nesse ponto, Diana, é algo muito interessante de nós falarmos, porque as pessoas, boa parte, da mídia, eles seguem pessoas que estão falando sobre alto rendimento. Então, alto rendimento é diferente. Vamos dizer,
A pessoa está na musculação, eu falo porque eu também já trabalhei dentro da musculação antes de trabalhar com cross, mas eles estão vendo, na minha época, 2017, nós tivemos um boom do Felipe Franco competindo no Mr. Olímpia, e as pessoas tinham muito o Felipe Franco como referência, mas eles esqueciam de que o Felipe Franco é menos de 1% da população, sim. porque ele é um atleta, né? O Brandão é um atleta, e as pessoas não sabem separar essa parte importante de que vida de atleta é diferente da vida do pai, da mãe de família, de 99% das pessoas do dia a dia. Então, essa parte do exercício físico para a população que está buscando um envelhecimento saudável é muito importante. Há pesquisas apontando que um dos aspectos que mais influenciam na decadência da saúde de idosos está relacionado a quedas e fraturas no quadril e no fêmur devido a quedas. E quando nós vamos pesquisar, vamos estudar sobre o porquê dessas quedas, nós descobrimos que há um enfraquecimento da musculatura, a perda de autonomia ligado à perda de musculatura, porque a pessoa para de se movimentar, porque ela não tem uma musculatura adequada, preparada para o funcionalismo dela no dia a dia. Sim. Então, essa visão de se buscar um envelhecimento saudável começa a partir do momento que você se entende que você tem a necessidade de buscar. Sim. Isso nós vemos de maneira maior hoje. Hoje nós temos muito mais acesso e hoje é muito mais comum você ver pessoas de meia idade e terceira idade dentro dos ambientes de exercício físico. Seja ele na musculação, o que é ótimo, porque as pessoas ainda têm um certo preconceito sem saber o que acontece dentro de um box. Dentro dos boxes também já há presença de turmas masters, né? Então são idosos que tiveram esse gap um pouco mais tarde, talvez por pouca informação, por a gente não conseguir levar essa informação de forma clara para eles. Sim. Então, para esse envelhecimento saudável, nós precisamos sim buscar o quanto antes comer melhor, se exercitar, ter constância nos movimentos, tanto na alimentação, a constância positiva, né, de comer bem, não é comer regrado, é comer bem, e de movimentos. Isso vai te proporcionar uma velhice melhor. Sim. Não só, a gente fala uma velhice, as pessoas têm a ideia de que é uma pessoa de 80, 90 anos. Não, uma velhice é uns 60 anos, que você possa ver hoje, como nós temos visto os movimentos de corrida, idosos fazendo maratona, o que há 5, 10 anos atrás nós não conseguíamos enxergar. É verdade. E eu penso muito nessa questão que eu falo assim, a tríade. Saúde, família, trabalho. Nossa, mas que egoísmo. Você precisa estar bem para você cuidar da sua família. Você precisa estar bem para você trabalhar, para você performar no seu trabalho, por exemplo. Então, se você não estiver com uma saúde ok, em dia, você não vai fazer nada. Esse é um ponto crucial, que as pessoas buscam-se muito material e esquecem da saúde. Sim. Mas eu não quero fazer isso agora, lá para frente eu faço. E esse lá para frente, uma hora ele vai chegar, Diana. Então você vai... A conta vem. Vai começar, a conta vai chegar. E quando essa conta chegar, que ela não venha tão alta. Então comece a fazer algo por aqueles pontos que nós pontuamos lá no começo, né? Entenda que você precisa, busque algo que você goste de fazer, algo que vai te fazer bem. Esses são pontos que é interessante. Se quer experimentar a corrida, experimente. Né? A visão hoje que nós temos do CrossFit é: por que eu defendo tanto o metro? Porque ele não é um ponto final. Ele não é um fim, ele é um meio para outras coisas. Né? Porque
nós trabalhamos muito movimento funcional. E esse termo movimento funcional, às vezes ele é distorcido pelas coisas que é colocado de forma errônea por quem não conhece. Aproveitando que você falou essa questão do cross, como que você definiria o cross para uma pessoa que não sabe o que é? A definição de CrossFit, ela é movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Gerou mais 3 perguntas, né? O que é movimento funcional? Movimento funcional, ele é aquilo que você faz no seu dia a dia. Agachar, empurrar, levantar, puxar, saltar. Isso é um movimento funcional. Rosca bíceps é funcional? Funciona para o seu dia a dia? É funcional. Subir uma corda é funcional? Não sei. Pode ser. O bombeiro é. Para quem trabalha no escritório não é. Mas para agachar e levantar pode ser funcional. Então eu preciso saber disso, né? Então, movimento funcional, tudo aquilo que funciona na sua vida. Constantemente variado. Outra, o que é constantemente variado? Eu vejo as pessoas carregando bola, jogando bola, pulando caixa. A sua vida é variada. Você vai precisar, uma hora ou outra, entrar deitar para pegar alguma coisa embaixo da cama, embaixo do sofá, alguma coisa caiu. Isso é um constantemente variado. Às vezes você vai precisar correr para a criança não cair dentro da vala, né? Do degrau. Você vai precisar subir um degrau carregando alguma coisa. Isso é o constantemente variado da vida. A vida, Diana, as pessoas falam assim, mas eu não vou ficar pulando corda e andando de ponta cabeça. Não, você não vai fazer isso, mas já reparou quando você tropeça, o que vai primeiro no chão? Sua mão. Vai catando cavaco. Né? Se você não tem força suficiente para isso, torna-se mais difícil. Então, o movimento funcional, tudo aquilo que você faz no dia a dia, que funciona, a gente só torna um pouquinho mais difícil. Constantemente variado, é a vida da pessoa. A vida em movimento que eu tô falando, sim, né? Sim. De altos e baixos, de movimentos diferentes, de subir escada, descer escada, de pular uma caixa, pular um espaço. Isso é constantemente variado da vida. E a alta intensidade é o quê? A alta intensidade, ela é o seu melhor. Então eu falo para as pessoas, olha, o CrossFit de uma forma muito simples é você fazer as coisas do seu dia a dia um pouquinho mais difícil, para que quando você encontre elas, se depare com elas na vida, elas pareçam mais fáceis. Então o CrossFit é tudo aquilo que você faz no dia a dia, dentro da academia. Então lá nós temos barra. Então eu falo para as pessoas, o que é CrossFit, velho? É aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós só conseguimos organizar ele de uma maneira que te torne apto a enfrentar os desafios do dia a dia. E é legal essa abordagem, porque assim, o cross é intenso, fato. E você certamente já ouviu muito mais do que eu, as pessoas dizendo, eu não consigo, eu não me sinto preparada. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, primeiro eu vou fazer musculação para depois entrar no cross, porque eu não aguento, né, fazer aquilo lá. E quais são, por exemplo, algumas adaptações que precisam ser realizadas no box para que uma pessoa que não se sinta preparada, que acha que ela não consegue, para que ela consiga desempenhar uma primeira aula, por exemplo? Bom, eu vou falar da minha realidade, que é a Búfalos. A realidade, quando o aluno chega para a aula experimental dele, nós fazemos uma série de perguntas, uma anamnese, sobre o histórico dele, se ele já praticava algum exercício físico, se ele já treinou, se ele tem alguma lesão. Isso é importante, porque às vezes as pessoas vai nos comunicar depois que já sentiu, e aí nós não temos muito o que fazer. Eu não posso, eu tenho condromalácia patelar, mas você vem me usar isso depois de 3 anos, aí não adianta. 3 anos, assim, claro que eu exagerei, mas não vai me adiantar você me avisar depois de 2 semanas que você está sentindo dor. Você precisa me avisar isso no começo, na anamnese. Então, quando a pessoa entra lá, como é uma aula em comunidade, ela se sente um pouco mais pressionada a acompanhar quem está lá. E por isso se faz presente a figura do treinador dentro da sala. É ele que vai adaptar. Então, se a pessoa está saltando na caixa,
ela tem um condicionamento físico para aquilo. Mas, Wellington, eu quero saltar. Mas calma, você não vai fazer isso hoje. Você vai fazer, mas nós vamos te preparar. Então, o que precisa ser feito, a adaptação, o escalonamento para a pessoa alcançar o objetivo. No CrossFit, nós temos o termo scaling, que é uma adaptação, né? Na tradução literal, seria adaptação. Esse scaling não é para tornar a tua vida mais fácil. É para você continuar evoluindo para que você não precise mais fazer adaptação. Você comentou sobre a intensidade. A intensidade lá dentro do CrossFit, do box, ele é o seu melhor no dia a dia. Então, nós temos uma tarefa e precisamos cumprir essa tarefa. E é daí que vem a intensidade. É você entregar o teu melhor. E o teu melhor hoje talvez não seja saltar a caixa da tarefa. Talvez seja apenas subir uma anilha, subir uma caixa menor. Não precisa saltar. Nós fazemos essa adaptação. A sua escalada em corda, né, que as pessoas veem essas coisas mais extremas, que aparece 1 a 2 vezes no ano dentro do box, e já se imagina fazendo aquilo. Então, assim, você não vai chegar lá no primeiro dia e subir uma corda, a não ser que você esteja apto. Nós vamos te preparar para esse processo, para você alcançar esse objetivo. Então, tudo que é preciso ser feito para preservar a função do movimento, ele é feito dentro da adaptação, do scaling do aluno. Isso é muito importante desmistificar, porque as pessoas veem os cortes nos stories, por exemplo, né? Já falaram na subida de corda. Nossa, Diana, mas eu não consigo fazer isso. As pessoas acham que no primeiro dia que elas vão entrar ali no box, ela vai ser obrigada, que ela tem que subir a corda. Não é isso. A mesma coisa, vamos colocar aí a musculação. Seu primeiro dia de musculação, eles não vão colocar um monte de peso. Ninguém vai fazer leg press com 400 quilos. Exatamente, a mesma coisa ali no box. Tem uma evolução. Isso, existe uma maneira correta de se fazer as coisas, né? Não existe a maneira... Vou parafrasear aqui. Não existe a maneira certa, mas existe a maneira errada. E a maneira errada, o profissional de educação física, ele sabe qual é. Ele não vai colocar seu aluno em risco. Então, primeiro, mecânica, consistência e intensidade. A mecânica é você aprender o movimento primeiro. Quando você aprende esse movimento, você parte para o segundo passo, que é a consistência. Você precisa ficar bom em fazer aquele movimento. E só por último, e então, vence a intensidade. Que aí é você acelerar, você aumentar a carga, você correr distâncias maiores, você pedalar distâncias maiores. Então, essa tríade nos assegura muita evolução. Mecânica, consistência e intensidade. Não há o que se falar de CrossFit sem trabalhar essa tríade, né? Essa pirâmide de desenvolvimento. Então, o que as pessoas hoje vê são cortes antigos ou de acidentes que acontecem por pessoas não estarem preparadas dentro da aula. O CrossFit, ele começou em 2001. Ele chegou no Brasil por meados de 2007. O YouTube, Diana, ele é de 2006. Então, os conteúdos começaram a subir na rede do YouTube em 2007, 2008, que foi quando nós conseguimos acessar aqui. E esses vídeos, quando você busca pela palavra CrossFit, são esses vídeos que aparecem há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E de lá para cá, muita coisa melhorou. Então não tem como eu falar do CrossFit Machuca de 10 anos atrás, porque eu não estava lá. Eu estou falando do que eu sei hoje, do que eu vejo dentro da minha aula hoje. E hoje, a CrossFit tem uma plataforma de treinamento, de desenvolvimento de treinadores que eu desconheço. Algo que seja tão acessível como é a plataforma de cursos da CrossFit hoje. Então, a preparação para ser um treinador, ela está muito melhor, ela está te entregando muito melhor. E nisso nós temos visto
uma melhora também dos alunos, porque o professor está mais preparado, né? O treinador, ele conhece mais, então ele está melhor preparado para subsidiar o aluno naquilo que o aluno precisa. Então, hoje, esses mitos precisam cair. O que permanece hoje é um mau caratismo das pessoas em querer denegrir algo, Sim. por ignorância ou por mau caratismo mesmo, porque hoje está tudo acessível. Se você dá uma pesquisa aí, de nome aqui agora, eu conheço 3 doutores em educação física que falam sobre CrossFit no Brasil. Hoje nós temos... Perdão. Hoje nós temos a Denise Bueno, que é uma treinadora de nível 3, doutora, se eu não me engano, na Unifadra, e ela tem um trabalho que está fazendo com idosos com Parkinson. Nós temos o Ramires Tibana, que é um dos melhores programadores do Brasil e é doutor em educação física pela UFMT, pela Católica de Brasília, é um cara que pesquisa, doutor Ramires Alsamir Tibana, um ótimo treinador e um ótimo pesquisador. Então nós estamos falando de ciência. E temos também o Fábio Domanski, que é um pesquisador que fala sobre lesões. Então hoje nós temos sim fontes confiáveis na literatura clínica também, científica também. Então hoje esse mito de que o CrossFit machuca, ele é algo de pessoas que não conhecem, não pesquisam. Todo lugar, Diana, há lesão. Sim. No CrossFit, no futebol, na musculação, a maneira como se entrega esses serviços é o que faz a diferença. Na musculação vai haver lesão, se o seu treinador não souber te atender. No CrossFit vai haver lesão se o professor não souber te ensinar e lapidar teu movimento. Então esse é um dos mitos que eu mais luto para diminuir, porque talvez acabar, não sei, porque nós temos uma gama muito ampla. Sim. Mas é um trabalho que tem se diminuído, as pessoas têm buscado mais informação, então esse mito de que não é para mim, de que lesiona, nós temos estreitado o caminho dele, porque nós temos sim bons profissionais hoje para falar a respeito disso. Sem dúvida. E a questão o cross é para todos, mas ele não é para qualquer um. Explica isso. Quando nós falamos sobre uma metodologia de treinamento da CrossFit, nós dizemos que ela é ampla, geral e inclusiva. Ela é ampla porque ela consegue linkar vários tipos de esporte. Então ela serve de meio para vários esportes, para você melhorar em N esportes. Ela é geral porque ela te prepara num todo para qualquer atividade que você queira fazer, ela vai te preparar, ela é generalista. E inclusiva, principalmente inclusiva, porque ela é para todos, mas não é para qualquer um. Por quê? Porque demanda muito de você. Você não tem um aparelho lá para fazer o teu movimento. É você. E todo dia, aquela tarefa que nós chamamos de WOD, ela te prepara. E muitas vezes ela mostra que você não é qualquer um. É para todos. Tá lá o treino adaptado para cada um dentro das suas necessidades, das suas condições. Mas se você não quiser, não vai ser para você. Porque não é para qualquer um mesmo. Se você não tem gana de estar lá, de ser melhor, não vai ser para você. Há uma frase do Glassman, que é o criador do método, que ele fala que a maior transformação é uma frase clichê, mas que a maior transformação do CrossFit ela acontece entre as orelhas. E eu vejo essa frase de duas maneiras. Ela acontece entre as orelhas
pela questão de treinar o teu mental diariamente no CrossFit, com o desafio do dia, com a tarefa do dia. E eu digo que ela acontece entre as orelhas pelo sorriso de você conseguir conquistar mais um desafio no dia a dia, de você vencer mais aquele difícil. Então, não é para qualquer um se você não tem gana de vencer. Sim. Ele é para todos. Mas separa-se por conta disso. Porque são poucas as pessoas que querem ficar lá, que querem se desafiar. E não é se desafiar em ser atleta. É você se desafiar em vencer o seu difícil do dia, o seu difícil da hora. E isso te prepara para uma vida adiante, sabe? A vida Sim. fora do boxe. Ela acontece fora do boxe, ela acontece nas outras 23 horas, sabe? Esse mental que nós falamos que o CrossFit treina muito, Diana, é muito visível fora. Uhum. O seu tempo de resiliência, ele melhora. O seu tempo de suportar as dificuldades, saber que ela vai passá-la também melhora, porque ali naqueles 8, 10 minutos de treinos diário, você acha que é o fim para você. Realmente você fala, não vou dar conta, não é para mim isso aqui. Tudo bem, o relógio apitou, o último terminou, 2, 3 minutos, você se bota em pé de novo e a vida tem que continuar. Então não é para qualquer um, entende? Essa é uma maneira mais clara de se dizer as coisas. Que ele é para todos, mas não é para qualquer um. Sem dúvida. E você falando, eu penso assim... Não dá para resumir, que antes eu falava muito assim, mas o cross é para quem gosta de desafio, mas não é só para quem gosta de desafio. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela fez um período, ela disse assim, Diana, eu odeio superar desafios. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí tem pessoas que são competitivas, gostam, você falou de ser melhor. E não é ser melhor que o outro, é ser melhor que você a cada dia que você está lá, isso, superar. É isso. Se superar, né? E é muito, eu vejo muito também, é mental. As pessoas vão lá porque elas não estão bem por alguma situação que está acontecendo na vida pessoal, profissional, e elas vão lá e elas se desconectam. De uma forma assim, elas estão ali dentro, vivendo aquele momento, se superando, aprendendo movimentos novos, né? Então, de fato, muitas vezes, quando em algum treino, eu vou lá e já vou derrotada, assim, eu não vou conseguir fazer isso. E às vezes uma pessoa chega assim, não, você vai conseguir. E aí você consegue. E aí... Isso é muito legal. Essa surpresa que a Diana demonstrou aqui de maneira muito didática, e aí você consegue. Pronto. O e aí você consegue é maravilhoso. Sabe por quê? Porque lá ela atua 1 hora onde você desgruda um pouquinho do celular, onde você esquece por alguns minutos que seja aquele problema que te magoou durante a aula inteira, o dia inteiro. Eu digo que no CrossFit nós entramos em um estado de flow. Né? O estado de flow é aquilo que você perde a percepção do que está acontecendo externo e foca somente na atividade, naquilo que você está fazendo. Então, no CrossFit, às vezes, muitas vezes, as pessoas encontram o flow delas lá. Né? Não é uma questão coaching motivacional, não é, mas é uma parada que você encontra o seu flow ali, você encontrou o fluxo. O flow tá na moda, falar não é, mas o seu flow você pode encontrar pedalando, você pode encontrar tocando um instrumento, você pode encontrar escrevendo, é o seu flow. As pessoas que estão lá, elas encontraram ali algo que torna elas melhores. E não, eu, modéstia à parte, eu acho que eu penso bem assim, não há um ser humano no mundo que não queira melhorar, não tem essa. Você quer melhorar, em alguma coisa você quer melhorar. Então não adianta dizer, eu não quero me tornar atleta. Tudo bem, mas você quer treinar 3 vezes na semana. Você não precisa ser atleta. Mas eu não quero fechar o treino. Tudo bem, você só quer se movimentar. Eu te entendo. Hoje é muito mais claro isso na minha cabeça. E a maneira que nós
buscamos transmitir isso, faz a nossa comunidade diferente. Torna-se uma comunidade onde são pessoas diferentes fazendo coisas que elas jamais se imaginaram. Existem pessoas dentro da comunidade da Cross Training Búfalos que eram extremamente sozinhas, antissociais, que tinham dificuldade de se relacionar. E hoje, aquilo tornou a parte dela. Ela encontrou o flow dela lá. E ela descobriu que ela não é fechada. Ela só não tinha encontrado um ambiente que atendesse ela. E isso torna diferente. Né? Por que o cross é diferente? Eu digo que é pela comunidade mesmo. Parece uma balela de conversa, não, mas quando nós vemos as comunidades sendo construídas e ao passar do tempo elas vão se firmando devido à comunidade, né? Isso perpetua em vários meios. Explica um pouco mais o que é essa comunidade que você tanto traz. Essa questão da comunidade que nós falamos muito dentro do CrossFit e que foi difundida depois que o método ganhou força no país, pessoas de corpos, de classes, de percepções de vida diferentes no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, todo mundo junto e um torcendo pelo outro. Parece que de fora, é muito bonito, é isso aí, mas eu não consigo enxergar. É porque você ainda não faz parte de uma comunidade que está na mesma frequência que você. Ali, mês passado, dia 15 de novembro de 2024, nós fizemos o primeiro interno nosso. E as pessoas que foram assistir comentavam com os demais que algo de diferente acontecia ali. Cara, eu não sei o que é, mas algo de diferente acontece entre eles. É uma competição, existe um vencedor e um perdedor, mas ambos torcem uns pelos outros dentro. Isso é uma comunidade. É você conseguir reunir pessoas que têm o mesmo sentimento. Isso é muito interessante, porque em um mundo onde nós estamos cada vez mais nichados no celular, ficar uma hora sem pegar nele, conversando com as pessoas e olhando no olho um do outro, isso é algo mágico para nós. Então a magia da comunidade, a diversão da comunidade é muito legal. E só é legal porque é em comunidade. Sim. Porque se fosse sozinho não seria legal. Sábado, dia 14 de dezembro, nós tivemos o Murphy, que é um treino tradicional, que no Brasil virou cultural se fazer no final do ano, mas nos Estados Unidos eles fazem no Memorial Day, que é o mês de maio ou junho, se não me engano, que é onde eles celebram os heróis de guerra deles. Então, no Brasil, ficou marcado culturalmente no final do ano. E a mágica de ver mais de 50 pessoas treinando junto, fazendo coisas diferentes, né? Fazendo o mesmo treino, mas de maneira que um torcesse pelo outro, de um entender o outro, porque a graça ali não é você, não é o primeiro a terminar. O último, ele é o mais celebrado, porque o primeiro sabe a dor que o último está sentindo, a dificuldade que é. E esse sentimento é de comunidade, é de pertencimento. A gente fala que é uma seita, né? Entrou pra seita do cross. Entrou pra seita, você reconhece as pessoas. Às vezes, você reconhece o crossfiteiro de longe. A gente se reconhece pelo tênis, Diana. É verdade. É verdade. A gente se reconhece o crossfiteiro pelo tênis. Você reconhece o crossfiteiro pela mochila. Você reconhece. Tem um estilo. Nós temos uma comunidade ímpar. Né? Eu digo que lá no treino nós temos uma aluninha que ela tá subindo do Kids é uma graça. Para o adulto. E eu falo, o exemplo da comunidade faz com que a comunidade se aproxime mais. Você é um exemplo disso, eu já falei isso para você lá no boxe e reitero aqui. A Diana, ela treina com a faixinha na cabeça. E a Kids, ela começou a usar a faixinha
Porque ela possivelmente viu em você alguém que faz parte da mesma comunidade dela. E ela começou a contar para os colegas, e a irmã agora quer fazer. Então, esse senso de pertencimento faz muita diferença no CrossFit. Na comunidade em si. Sim. É você se sentir pertencente a uma comunidade, faz muita diferença. Lá é realmente uma energia diferente. Isso é notório. É verdade. E além dos treinos, assim, que a gente sabe que tem alguns movimentos que são mais difíceis para algumas pessoas, né? O que você vê como a maior dificuldade das pessoas que tentam praticar o cross a longo prazo? Porque a gente percebe que alguns mantêm essa constância e alguns desistem. Quais são as estratégias, por exemplo, que você utiliza para manter a motivação de um aluno a se manter ele no cross, porque ele, com o tempo ele vai perceber essas mudanças? Uma das perguntas que eu mais recebo é: eu não estou vendo resultados. Porque assim, o boom inicial, ele existe e ele impressiona. Porque a intensidade empregada no treino te entrega isso. E aí você vê resultados muito claros. Ganho de força, ganho de mobilidade, ganho de resistência. Depois de um tempo, você entra em um platô. Então, nós dizemos que quanto mais treinado o aluno é, menos treinável ele está. Porque você tem que achar falhas muito sutis. E é aí onde nós entramos com o nosso coaching, com a visão do treinador. Mas algo que eu uso para motivar é: vem aqui, meu aluno, vamos ver quanto que você tinha de tempo para esse treino há 6 meses atrás. Então, o método funciona, Diana, porque ele é observável, você consegue ver. Ele é reproduzível, porque você consegue testar de novo. Sim. E ele é mensurável, porque você consegue mensurar, medir os resultados. Então, eu mostro para o aluno que ele aumentou tantos por cento não, né? Tantos quilos numa carga que há 6 meses atrás ele não tinha. Eu uso as próprias fotos do aluno. Sim. Então eu acabo usando o argumento de: mas eu não estou vendo diferença. Deixa eu te mostrar. Olha o antes e depois. Isso. Eu pergunto sobre o uso, para quem usar remédio. E aí, como é que está o uso do remédio? E aí, surpreendentemente, eles falam: não, eu diminuí, parei. Eu notei que eu ganhei. Então, a motivação dos alunos ali é você mostrar para ele que está dando resultado. E você explicar que as bases são fundamentais para ele também. Porque daí, não estou tendo um resultado. Tá. E se a gente melhorar um pontinho aqui na alimentação? Final de ano é difícil. Qual que é a minha motivação para os alunos final de ano? Parar de ir nas confraternizações? Nem pensar: olha, eu vou treinar no mínimo 4 vezes na semana. Pronto. Vamos se motivar nisso? Vem 4 vezes. Wellington, não estou querendo. Vem. Chega aqui. Eu falo para os alunos: quando você não quer vir, pega o caminho e vai. Depois que você chegou, aí é outra coisa. Mas vai até onde você tem de ir. Porque daí fica muito mais fácil. Lá, se você realmente saiu da sua casa, chegou lá e não quiser treinar, aí é outra coisa. Sim. Mas você estando lá, já torna teu compromisso 50% feito. Então, uma forma de motivar os alunos é isso que eu uso, né? Venha mais, vem no horário que tem um amigo, porque é importante. Hoje eu tô meio para baixo. Pô, vem no horário que fulano vai vir. Aqui no box, às vezes eu planto uma sementinha, né? Hoje vai ter visita no box. Todo mundo quer ir ver quem é a visita. Aí todo mundo treina bem. E a visita é só a sua intensidade mesmo. Eu tenho certeza, assim, eu sei de algumas histórias, mas você certamente sabe de muitas. Alguma história que te marcou ali dentro de algum aluno? Se puder trazer pra gente?
Diana, eu seria injusto, eu não sei se injusta, porque assim, são tantas ali dentro que, e realmente são tantas, você tá lá, você conhece, são tantas mesmo, de superar depressão, Sim. de diminuir remédio, de encontrar em nós um acalanto. Eu tenho uma que é de um aluno meu que ele era totalmente assim, as pessoas falavam que ele era muito antissocial, de que não gostava de movimento, de que era uma pessoa de riso, de sorriso muito difícil. E quando ele chegou no box, ele era extremamente frustrado, sabe? Ele ficava extremamente irritado quando ele não conseguia acertar de primeira um agachamento, ele se achava muito incapaz. E isso foi assim, para a equipe era muito difícil de lidar, porque nós sabíamos que ele teria que enfrentar esse processo. Uhum. E hoje nós enxergamos nessa pessoa uma pessoa ímpar, uma pessoa de energia que ela irradia para outras pessoas aonde ela chega. Então, uma história para mim que é de superação é a dessa pessoa, porque desse aluno, porque já me perguntaram o que é que vocês fizeram com ele. Uhum. E a gente fica muito grato de saber que, de uma forma ou outra, nós conseguimos mudar a vida das pessoas através do exercício físico, sabe, Diana? Então, às vezes, assim, eu fico até emocionado porque as pessoas veem a minha pessoa como uma pessoa muito técnico, muito fechado, que cobra muito, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em receber elogios, em receber reconhecimento. E quando alguém vem falar de pessoas como esse aluno que eu falei, eu fico realmente, assim, emocionado, porque, infelizmente, a gente entra num automático de que nós não sabemos, nós perdemos a noção, o tamanho, de que um sorriso, de que um boa noite, um bom dia, um abraço de alguém que é inesperado para nós pode melhorar a sua vida. E quando eu recebi esse relato, né, me perguntando o que é que nós tínhamos feito com ele, eu realmente, assim, foi algo que me marcou, porque isso já faz quase 2, 3 anos. E isso é algo que me marca muito, porque é o trabalho da gente, sabe, Diana? Sim. Somos nós enxergando que o trabalho da gente está sendo feito, sabe? Para quem chegou em 2020, no meio de uma pandemia, como eu contei lá no começo do episódio, e hoje você vê as pessoas falando de que está treinando em outros lugares, que tem saudade da comunidade. Uhum. Então, isso é muito gratificante. E receber histórias de pessoas que superaram dificuldades por meio do cross nos enche muito de orgulho. Não só a mim, mas a comunidade inteira. E aproveitar para confessar uma coisa aqui, porque assim, quando você fala de antissocial, eu me vejo. Porque eu falo muito, eu sou muito antissocial, mas eu sou uma pessoa de riso fácil. E aí, quando eu comecei ali no cross, a Vânia, por exemplo, ela faz amizade muito fácil. Uhum. E aí eu percebi, ela chegava assim, conversava com todo mundo. Ela tem um sorriso muito fácil, uma risada. Ela faz amizade com o cachorro que tá ali na frente do box, né? Ela tem uma facilidade absurda. E eu não tenho essa facilidade. E aí eu observava que quando ela chegava, né, as pessoas acolhiam e conversavam. E eu falei assim, por que não faz isso comigo? Aí até eu perceber que se você quer algo, se você quer, por exemplo, ser notado e ter amigos e conquistar pessoas, você também tem que fazer isso por elas. Então, assim, se eu quero receber um oi, eu tenho que pelo menos
me incomodar e dar um oi também. Então, isso mexeu muito comigo no box, essa comunidade. Porque eu me forcei a ser uma pessoa mais sociável, a conversar, a buscar, a interagir. Então, assim, isso pra mim foi um gasto de energia muito grande, mas me fez muito bem. E assim, hoje, esse relato seu, Diana, ele fica muito claro porque nós entendemos isso aí na prática, lá dentro do boxe. Porque hoje, se você chega e não arma o tripé, a galera nota que você não tá num dia legal, que talvez se aproximar de você vai te fazer bem. E esse ambiente, ele vai te contagiando. Porque, às vezes, nós criamos um personagem e acabamos nos perdendo nele, né? Eu digo assim, eu era uma pessoa muito mais fechada em questão do treinamento, porque eu entendia, cara, é o meu trabalho. É o lazer do meu aluno, mas é meu trabalho. Então eu era muito sério e eu queria as coisas muito assim, alinhadas. E eu criei esse personagem, sabe? E hoje, para desconstruir isso aí, demanda muito tempo. Sim. Então as pessoas hoje, elas têm dificuldade em se aproximar. Então eu tenho que ir lá, me aproximar, mostrar que não, eu não sou essa pessoa, né? Eu tô melhorando, mudando, me esforçando para mudar. E isso nós vemos, né, diariamente lá. Esse ponto que você falou é muito interessante, porque o ambiente nos molda. Ele torna isso melhor para nós. Sem dúvida. Né? E como que você lida, por exemplo, com as críticas, as dificuldades de quem tem receio de iniciar o cross? Seja porque ela acha difícil ou porque ela não vai conseguir. Quais são os maiores mitos? A gente até mencionou um pouquinho antes, mas só para a gente entrar e encerrar essa parte de mitos mesmo. Então, essa parte aí é que eu digo, né? Da criação do YouTube em 2006, as fontes de pesquisa era isso. Então lá atrás tinha muita coisa sendo feita de qualquer jeito. E isso criou-se um mito em torno da cultura do CrossFit, de que ele é altamente lesivo, de que ele é extremamente intenso, de que não é para todo mundo. E nós, quanto profissionais, quanto treinadores, nós temos que trabalhar isso de uma maneira muito mais, vou dizer, de forma parcial. A gente tem que ir mais paulatinamente, né? E mais tranquilo com as pessoas que têm isso. Então, um dos modos que eu uso para quem vai lá no box e quer ver as coisas, eu quero fazer uma aula. Eu chamo a pessoa, eu explico para ela que as coisas são diferentes do que geralmente ela tem medo. Eu entrego uma anilha na mão dela, porque ela vê aquela anilha grandona enorme lá, ela já fala, meu Deus, isso não é para mim. Eu vou lá, eu entrego uma anilha na mão dela, falo, ó, essa é uma anilha. Ah, nossa, mas não é tão pesada assim, velho. Sim, ela não é tão pesada. Eu trago ela para uma aula onde tenha um público diferente, né? Então, essa ferramenta de divulgação que o Cross tem, que são os vídeos, são as coisas, as postagens de pessoas comuns fazendo coisas diferentes, auxilia muito. Então eu pego a senhorinha, o senhor, a criança. Então esses mitos, eles vão caindo conforme nós conseguimos ter acesso à pessoa. Então não adianta eu falar assim, vem cá que eu vou te mostrar. Não, eu preciso que você confie em mim também. Então, esse processo de ganhar a confiança e ir mostrando para a pessoa que ela tem condições, isso é algo que nós vamos desmistificando esse bate-papo, como nós estamos
tendo a oportunidade de fazer, o meu objetivo aqui é deixar claro para as pessoas que não é proibido para ninguém, né? Essa ideia de que não pode fazer porque é para tal idade. Não é para tal idade, é para todas as pessoas que sentem a vontade de querer fazer as coisas. Então, conversas abertas sobre o método precisa ser feita, né? E parar também, assim, com essas coisas de quem faz isso não pode fazer aquilo, Sim. quem faz aquilo não pode fazer aquilo outro. Nós temos que entender, e isso é papel do profissional, tá? Isso é papel do profissional de educação física, de que não é o crossfit, a musculação, o triatlo, o ciclismo, a corrida, ela não é o fim. Ela é o meio para você alcançar os seus objetivos. Então, quer ter uma vida melhor? A corrida pode ser um meio, o crossfit pode ser um meio, a musculação pode ser um meio. Então nós temos que parar. Mas não pode combinar cross com musculação. Por que não? Se você tem 2 profissionais que sabem o que está sendo feito, por que não? Então isso é um mito que precisa cair também. Óbvio que existem objetivos diferentes, né? E isso também precisa ser pontuado. Mas no crossfit não hipertrofia. Será? Há hipertrofia, porém não é o nosso objetivo. Sim. Na musculação não tem condicionamento físico. Será? O objetivo deles não é esse. O nosso não é de gerar volume muscular. O deles não é gerar condicionamento. Mas não quer dizer que não gere. E isso precisa ser pontuado de forma mais séria, porque eu acredito que o nível de discussão é muito baixo ainda para isso. E nós precisamos melhorar, porque nós estamos vivendo uma era de pessoas que estão entrando fortemente para o sedentarismo. É verdade. A industrialização dos alimentos, o consumo desenfreado de drogas sintéticas, e eu digo drogas sintéticas, mas a gente sabe que existem inibidores de apetite sendo vendido como remédio do dia a dia, sabe? Sim. Pô, as pessoas estão buscando tudo quanto é forma, mas não buscam o exercício físico por preconceito de A ou de B. Sim. Então, eu acredito que nós temos, sim, uma ferramenta na mão de um poderio gigante de transformação para essas pessoas. Então, hoje, o CrossFit, ele não é inimigo, ele não é inimigo, mas ele não é um conflitante com a musculação. A musculação não é conflitante com o cross. O que precisa ser feito é ser esclarecido para onde cada qual vai levar. Isso eu acho que é pertinente de se falar, e aí também é conversa para 2, 3 sim, episódios. Isso aí, sem dúvida, mas eu acho que é bacana, né, trazer essas informações para propagar ainda mais isso aí, e espero que tenha sido esclarecedor para você que está nos assistindo e nos vendo. E, Wellington, gostaria de deixar uma mensagem final? Olha só, talvez uma mensagem que eu digo, que é uma frase que eu carrego comigo, a maneira que você faz uma coisa é a maneira como você vai fazer todas as outras coisas. E isso diz muito a vida pessoal. Que vamos nos cuidar é uma maneira de cuidar dos demais também. Porque a maneira que você se cuida é a maneira que você cuida dos demais. A maneira que você se mexe, a maneira que você se comunica, tá? Tudo isso é a maneira que você faz todas as outras coisas. Então essa é a mensagem. Aonde você for, faça tudo muito bem feito, porque os demais também serão bem feitas por você. Então é isso, Diana. Eu acredito que a mensagem que a gente tem a passar é essa, né? De entregar, ser intenso no que nós temos a fazer quanto à nossa missão de profissional, de esclarecer as dúvidas. Então eu busco fazer da melhor maneira possível para que as pessoas que
não têm a obrigação de saber disso, vocês não têm a obrigação, quem tem a obrigação de saber disso é um profissional. E espero que tenha ficado claro. Sem dúvida ficou. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazeraço trocar uma ideia contigo. A gente tem relacionamento diário lá no box, né? Mas na correria de uma aula e outra, e vida corrida, quase a gente não tem um tempo. Não troca uma ideia, mas foi muito legal. Mas muito obrigado também à Netcast pelo convite. E é isso, acho que é isso. Muito bom. E antes que eu esqueça, essa caneca é um mimo para que você lembre da gente com muito carinho. Você vai levar para casa a caneca do Netcast. Muito obrigado pela caneca. Mais uma para a coleção, muito bonita, diga-se de passagem. Muito obrigado. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E não se esqueça, fica coladinho na gente. Siga nas redes sociais Netway Telecom RO e também o Netcast. E nós estamos presentes no Spotify, Deezer e YouTube. E até a próxima.